Muito boa noite, meus amigos, eu sou o Tiquinho, você está no canal do Quero Apostar e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as dicas de todos os jogos da Premier League e também do Brasileirão. No vídeo de hoje a gente também vai ter uma collab especial com o Ben Sabah Tips. Como eu falei para vocês, eu quero trazer cada vez mais apostadores aqui e ele trouxe umas análises de finalização muito legais que a gente vai passar. No vídeo de hoje também tem tripla de artilheiros da Premier League e o bilhete da 365 com odd 27. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e vamos que vamos para o que promete ser um excelente final de semana. A gente arrebentou no último dia de Copa do Brasil aí, no anterior a gente não tinha tão bem, mas gabaritamos a Copa do Brasil, com finalizações do Galo no primeiro tempo, com os cartões que eu enviei, com menos 2,5 no Vasco Botafogo que eu também enviei, e na NFL já começamos com o Green também, então se inscreva no nosso canal, deixa o like e vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. Lembrando que hoje no Brasileirão comigo vai estar Ben Sabah Tips, tá? Então, quando eu terminar aqui a Premier League, eu vou ligar para ele e a gente vai passar para vocês várias dicas, beleza? Vamos começar hoje analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Arsenal contra o Nottingham. Dois times que chegam aqui com campanhas distintas até o momento, né? O Arsenal vinha numa sequência muito forte, 2 vitórias sem sofrer gols, e aí pegou o Liverpool e realmente o Arsenal acabou titubeando. Bom pra gente, porque a gente acabou ganhando essa dica aqui, se eu não me engano, a gente tava no Liverpool empate anula, né? E foi uma dica interessante. O Arsenal chega para este confronto aqui com algumas titubeadas em jogos em casa de Premier League. Por exemplo, não venceu o Crystal Palace, perdeu para o Bournemouth, ganhou apertado do Newcastle e nessa temporada atropelou a equipe do Leeds. Mas hoje o time chega com alguns desfalques aqui que são baixas relevantes, como o próprio Saka e também o Saliba. O time vai ter a estreia aqui do Madueke, ex-jogador do Chelsea, e foi o jogador que no último confronto contra o Tottenham acabou marcando um gol. Mesmo sem o Saka, o Arsenal vai ter aí grandes jogadores no seu elenco, que é muito consistente no lado defensivo, que ofensivamente consegue produzir muito bem. O Gyökeres já desencantou, fez gol, presença agora do Madueke e o Odegaard no meio. O Arsenal, ele vem muito forte. O Nottingham vem para essa campanha aqui, né, com uma vitória, um empate, uma derrota. Era o terceiro jogo do Nuno Espírito Santo. E o que aconteceu? Foi demitido. O que aconteceu? Brigou, parece, com o Edu Gaspar, ex-Corinthians, né, que não tem uma boa relação e acabou encerrando aí o trabalho, tá? O novo técnico é o Ange Postecoglou, que treinava o Tottenham. Então, de cara aí, um derby de Londres, né, pro Postecoglou agora diante da equipe do Nottingham, tá? O Nottingham tem um ataque muito forte e ele decepcionou na última rodada ao perder pro West Ham em casa, coisa que a gente não esperava. O time tem Chris Wood, Hudson-Odoi, um meio-campo muito técnico, uma defesa ajustada, mas as visitas e os resultados recentes do Nottingham ao Emirates não têm sido muito frutíferas. O Arsenal tem vencido os confrontos diretos diante do Nottingham, tem um time um pouco mais ajustado, tem melhores jogadores no lado defensivo, mas é um confronto que pode ser apertado. Achei alta aqui essa cotação do Nottingham, mas pelo confronto direto também, que tem sido muito favorável pro lado do Arsenal, inclusive vencendo por 5, 2, 3 de diferença já na temporada passada, com as mesmas odds aqui praticamente, ó, e vindo o Nottingham de uma troca de treinador, eu vou buscar aqui uma vitória do Arsenal ao vivo. Eu não vou no Arsenal pré, não, achei um 40 baixo, mas não consigo comprar o Nottingham por conta dessa turbulência recente. Talvez aqui a probabilidade de vitória devia ser um pouquinho mais alta. Eu vou entrar aqui numa cotação correspondente a o que eu acho a odd justa para o Arsenal, 66% de chance, então é a minha dica de entrada ao vivo aqui nos Gunners nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Bournemouth recebendo a equipe do Brighton, e o Bournemouth fazendo uma temporada mais uma vez muito bem. O que esse treinador do Bournemouth é bom não tá escrito, sabe? E o Bournemouth nessa temporada ele fez 3 jogos, venceu 2 e perdeu 1. Aliás, onde ele foi muito guerreiro diante do Liverpool, perdeu por 4-2 no finalzinho, mas fez um jogaço. Depois ganhou do Wolverhampton, vitória simples, e ele não só venceu o Tottenham, ele atropelou o Tottenham. Foram 8 escanteios contra 0, mesmo com 38% de bola, 15 chances de gol contra 5. Então, um controle da partida simplesmente impressionante que a equipe teve na partida, e agora vai receber aqui a equipe do Brighton. O Brighton chega para esse jogo aqui após uma vitória bastante imponente diante do City, depois de 2 jogos decepcionantes. Deixou escapar a vitória no finalzinho pro Fulham, depois perdeu pro Everton e aqui conseguiu vencer virando e jogando muito bem, tá? O Bournemouth, como eu falei, chega para esse jogo aqui com bons jogadores.
David Brooks conseguindo corresponder bem, o próprio Semedo também. O Bournemouth balançou as redes aí em 7 dos últimos 8 jogos na Premier League. E o Brighton marcou gols aí em 8 dos últimos 9 jogos fora de casa. Então é um confronto equilibrado na minha visão, favoritismo ligeiro aqui pro Bournemouth mesmo, mas o Brighton é um time perigoso. E o que mais me agrada aqui é o mercado de gols, tá, pessoal? Eu vou recomendar pra vocês o mais de 1.5 gols ao vivo, porque o Bournemouth tá puxando essas médias um pouquinho pra baixo, tá? Embora o Brighton puxe muito pra cima, 60% aqui de 2,5 e 30% é o limbo de risco, então mais de 1,5 ao vivo aqui é o que eu mais gosto nesse jogo, tá? Pra bilhete, pessoal, ambas marcam ou mais de 2,5, eu acho bem interessante, tá? Pra quem quiser colocar a pressa, a dica tem lá na Betano, vale a pena, beleza? Terceiro jogo é o jogo do Crystal Palace contra o Sunderland, e o Crystal Palace tá conseguindo se manter, mesmo após a saída de importantes jogadores, e quase que eles perderam o zagueiro Guerri, que tava indo pro Liverpool, né? Mas acabou que não foi. E isso faz com que o time do Crystal Palace continue mantendo aí uma boa chegada, com principalmente o Uche, que tá comandando o ataque aí agora. O time, mais uma vez, não vai poder contar com o Ismaila Sarr e também com o Adam Wharton. Baixas relevantes aí para um time que é muito bem treinado, tá? Se tem uma característica desse Crystal Palace é o quão bem treinado ele é. Invicto nos últimos 9 jogos de Premier League. Em casa, aliás, ninguém tem uma invencibilidade tão grande como a do Crystal Palace em Premier League, tá? E em casa o time conseguiu aqui 4 vitórias nos últimos 10 jogos e um desempenho bastante interessante também. No último jogo, mesmo fora dos seus domínios, meteu foi 3 no Aston Villa, um resultado que na minha visão foi um pouquinho inesperado. O adversário, por sua vez, é o Sunderland, que mostrou que em casa vai ser um time muito digno nessa temporada, vai lutar para permanecer na Premier League. E nenhum dos times começou tão bem, né, como dessa temporada. Tanto o Burnley, quanto o Sunderland, quanto o Leeds conseguiram jogos importantes e vitórias. Então acho que a disputa para o rebaixamento ela vai ser mais apertada do que em temporadas anteriores. Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o menos 0,25 do Crystal Palace contra o Sunderland. Eu ainda não estou disposto a abrir mão do Crystal Palace, que mesmo após perder boas peças, segue tendo um elenco com bons jogadores e principalmente um treinador que já apresentou um esquema muito forte. Essa invencibilidade aqui muito grande me deixa protegido aqui em caso de empate também. Outro ponto é que o Sunderland perdeu 12 dos últimos 14 jogos dele fora de casa pela Premier League, tá? Estatística relevante também é que o Crystal Palace é um limbozinho de risco que possibilita até o dupla chance, caso o time saia atrás e a gente não tiver entrado, é que apenas 2 jogos dos últimos 15 o Crystal Palace não sofreu gols, beleza? Outra estatística relevante que é no mercado de escanteios, que o Crystal Palace, com essa média baixa aqui, é o time que menos produz escanteios na Premier League, tá? Enquanto o Sunderland é um time que consegue produzir aqui mesmo fora, tá? Seguindo em frente, a gente tem Everton e Aston Villa, confronto bem interessante também de 2 times que estão fazendo campanhas bem distintas, né? O Everton começou tomando um amasso do Leeds e aí todo mundo ficou assustado, né? Achando que o Everton mais uma vez ia brigar contra o rebaixamento e depois o time deslanchou, conseguiu uma vitória por 2-0 diante do Brighton imponente, uma 3-2 fora de casa diante do Wolverhampton também muito boa. Jack Grealish sendo aí um dos cotados como um dos melhores jogadores do mês de agosto. O próprio técnico também, David Moyes, também indicado ao prêmio de melhor técnico e o viés de melhora do Everton é notável. Agora em nova casa, o time chega aqui para poder tentar mais uma vez um bom confronto. E vai enfrentar um Aston Villa que a gente ainda não viu jogar nessa temporada, né? O que está acontecendo com o Aston Villa? O time fez 3 partidas até agora, uma diante do Newcastle, teve um a menos, tomou um amasso, não fez gol, mas também não tomou, saiu com empate, saiu no lucro aqui, perdeu pro Brentford fora de casa também sem marcar gol, e também perdeu pro Crystal Palace também sem marcar gols. O time tem muito, mas muito tempo mesmo que o Aston Villa não fica 4 jogos sem marcar gols, tá? Mas estatística relevante que é que no confronto direto, o Aston Villa está invicto diante do Everton nos últimos 12 jogos, beleza? O Everton não vence 3 jogos consecutivos desde maio de 2024. E, aliás, desde maio, nenhuma equipe teve mais pontos na Premier League do que o Everton, beleza? O Aston Villa marcou mais de um gol fora de casa aí e apenas 2 vezes nas últimas 9 que eles se encontraram. Então eu fico confortável com essas estatísticas para poder pegar o que eu considero a melhor dica aqui, o empate à lua do Everton. O Everton só perdeu um dos últimos 10 jogos dentro de casa, o Aston Villa colecionando muitas derrotas, fazendo poucos gols e vencendo alguns adversários mais frágeis aqui. Nesse viés de poucos gols, a gente fica muito bem defendido com o empate à nula e eu gosto bastante
bastante dessa dica. Seguindo em frente, a gente tem, pessoal, o Fulham recebendo a equipe do Leeds. E o Fulham, que também nessa Premier League, no momento, ainda não conseguiu vencer. Estreou diante do Brighton, empate guerreiro no final, depois o empate em casa contra o United, é muito difícil para o United sempre jogar lá, e não conseguiu segurar, o Chelsea acabou perdendo por 2-0. O time tem alguns bons jogadores, mas tem que se estruturar um pouquinho mais, principalmente no lado defensivo, já que tomou gols aqui em todos os jogos, tá? O ataque com o Raul Jimenez provavelmente hoje vai ser substituído pelo Rodrigo Muniz, e são jogadores aqui, ambos, né, com bastante qualidade ofensiva, então eu gosto de pegar gol deles, porque na substituição mais a gente tem jogadores de gabarito muito grande, inclusive ele vai estar na nossa tripla de artilheiros ao final desse vídeo, beleza? O Fulham é um time que em casa ele vinha numa sequência muito forte, mas atualmente ele não tem sido tão forte assim, mas ele marca gols repetidamente dentro dos seus domínios. Já o Leeds subiu aqui da última divisão e tomou meio que um choque de realidade, né? Depois de uma estreia com uma vitória boa diante do Everton, tomou 5 na cabeça fora de casa diante do Arsenal e o 0-0 com o Newcastle, que é outro time que ainda não venceu na Premier League. O Leeds tem um time aqui de qualidade também, com um bom DNA ofensivo, mas que precisa de ter muito a posse para poder conseguir criar as suas jogadas e as suas chances. É um confronto equilibrado, pessoal, mas eu esperava essa vitória do Fulham aqui um pouquinho mais baixa. Eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Fulham defendido, metade da dica em caso de empate. Então o Fulham, que não vem mesmo um grande desempenho dentro de casa contra o Leeds, eu acho que tem boas chances. O Leeds não vence um time de Londres aí nos últimos 5 jogos que enfrentou, então confio mais, gosto mais do time do Fulham, um time mais bem treinado e vão pra cima do Leeds aqui, que fora de casa tende a não assustar tanto. Seguindo em frente, a gente tem Newcastle contra o Wolverhampton. E o Newcastle é um time que ainda não venceu nessa temporada da Premier League, né? Curioso o desempenho do Newcastle até o momento, que simplesmente não deslanchou. Newcastle que viu finalmente, né, terminar toda a turbulência do que foi a janela de transferências com a saída do Isaac depois de fazer um pouquinho de greve aí, de tentar contratar um monte de gente, ver indo pro rival. Ele chegou a estar fechado com o Eze e o Eze acabou caindo no Arsenal, então assim, as coisas não têm dado certo para o Newcastle, mas ele conseguiu contratar 2 jogadores relevantes aqui na minha visão para esta temporada, que são o Woodmate, o atacante que era do Stuttgart, se não me engano, e também o Isa, junto ao Brentford. Esse cara vai dar bastante certo no Newcastle, na minha visão, tá? Newcastle está com um dos menores índices de finalizações dessa Premier League, vai enfrentar o Wolverhampton, que também só fez perder até o momento. O alerta tá ligadíssimo no Wolverhampton, vive problemas financeiros na questão, não de tá devendo, mas sim de limite de transferência, tá muito no limite aí do que pode. Ainda tá contando com algumas lesões, venda de jogadores importantes como o próprio Matheus Cunha e o Larsen, que é o jovem jogador que foi sondado por vários outros clubes. Ele está meio que lesionado, então a gente não sabe se ele se recuperou, ele é dúvida para essa partida. O Wolverhampton não tem conseguido agredir muito nos jogos, tomou goleadas aqui repetidamente, é um problema que já vem desde a temporada passada, e é um time que já nos últimos 7 jogos de Premier League que disputou, acabou perdendo. A vitória do Newcastle em 40 eu acho baixo, mas vitória do Newcastle ao vivo aqui é o que eu mais gosto, tá? Apenas um dos últimos 5 jogos do Newcastle teve gols de ambos os times, então pode-se esperar aqui uma vitória do Newcastle sem gols. Eu tô botando aqui 2-0 no bolão aqui pro Newcastle. Então, seguindo em frente, temos West Ham contra Tottenham, um confronto também bem interessante, tá? O último jogo do West Ham eu achei que seria o último jogo do seu treinador Graham Potter, que na minha visão seria demitido se o time perdesse depois de 2 atuações muito fracas. E aí o que acontece? O time vai lá e faz 3-0 do Nottingham. O que não dá muito para entender, mas depois que a gente vê que o técnico do Nottingham foi demitido, pode pensar que as coisas tinham desandado lá. Mas o fato é que o West Ham tem time para poder render mais do que ele estava rendendo. Time, jogadores, né, elenco. E vamos ver como é que o time vai se sair diante do Tottenham, tá? O adversário, por sua vez, como eu falei, é o Tottenham, que começou bem, venceu o Burnley, depois venceu o City e chegou em casa e não jogou nada diante do Bournemouth. Novo treinador agora, Thomas Frank, ele viu esse revés e agora, né, vai tentar, com um investimento muito forte da diretoria, que inclusive até o Daniel Levy acabou de encerrar a sua gestão, vamos ver como que o Tottenham vai conseguir se sair. Os 2 times são times inconstantes, sabe? Então eu não consigo confiar no West Ham para poder comprar alguma coisa, muito menos no Tottenham, que também é muito inconstante. Os últimos 6 jogos do West Ham tiveram mais de 2,5 gols no total, mas ao mesmo tempo, em 7 dos últimos 9 jogos do Tottenham, o time que venceu não sofreu gols, então isso puxa um pouco mais pro under. Então o que eu vou recomendar aqui, mais de 1,5 gols nesse jogo, e também entra no bilhete aí de ambas marcam ou mais de 2,5 gols, ok? Para poder finalizar a Premier League, pessoal, a gente tem aqui o Brentford recebendo a equipe do Chelsea, e o Brentford tomou aí o seu último soco, né, com a saída do Isa, que vinha sendo um jogador muito relevante. Então saiu
o Embolo, saiu o Isa, só ficou basicamente o Dansgar lá, e o último que sair, né, apaga a luz, né? Esse time do Brentford que é muito bem gerido, tá? O Brentford tomou um baque com um golzinho no final diante do Sunderland, mas não é um time ruim, porque, como eu falei, é muito bem gerido e com os reforços dos jogadores que estavam lesionados consegue desempenhar um pouquinho melhor. Agora, o time defensivamente cede muitas chances e isso diante de um time como o Chelsea é muito complicado, porque o Chelsea está cada vez mais consistente no lado defensivo, não à toa vários jogos do Chelsea ele não está sofrendo gols e o lado ofensivo do Chelsea parece cada vez mais forte, com mais opções, jogadores se firmando, o Estevão encaixou muito bem, o João Pedro joga muita bola, tem o Enzo Fernandes que está fazendo grandes participações e chutando muito. Então eu acho que o Chelsea aqui é favorito, tá? O Chelsea vem sofrendo pouquíssimos jogos nos últimos jogos de Premier League aqui, então eu vou na vitória do Chelsea mesmo fora de casa, não vou chorar a odd não, beleza? Então esses são os meus palpites para a Premier League. E vamos lá, pessoal, para poder falar com vocês do mercado de finalizações e também do Brasileirão. Ele, Ben Sabah Tips, ele já está participando lá do meu grupo gratuito e enviando umas dicas. E eu quero muito que vocês conheçam o trabalho dele, pessoal. Então, quero todo mundo aqui indo no primeiro comentário fixado e entrando no grupo free dele, tá? Para vocês acompanharem o trabalho e ver que ele é um apostador de muito gabarito. Ben Sabah, ele era mais low profile e agora ele está querendo aparecer mais. E eu estou querendo cada vez mais conexões com bons apostadores e ele não é um bom, ele é um ótimo apostador. Ele vai participar do vídeo aqui hoje com a gente. Espero que seja figurinha frequente aqui no canal e ele separou algumas dicas para vocês. Então, Ben, você se apresenta aí e passa as suas dicas para as finalizações da Premier League de hoje, para depois a gente falar um pouquinho de Brasileirão. Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês. É prazer estar aqui no canal de Chiquinho. Na hora que ele mandou o convite, já aceitei de cara. E para mim é uma grande honra mesmo. Eu aposto há 10 anos já, há uns 6, 7 anos de forma profissional. Então já conheço Chiquinho há bastante tempo. E eu era um apostador muito lucrativo, sempre fui. Tive de trás de grandes grupos, mas sempre fui mais low profile. Eu nunca botei tanto a minha cara aqui. Mas a minha especialidade é o futebol brasileiro. Junto com a Premier League, eu gosto bastante de trabalhar nas principais ligas. E espero muito contribuir nesse final de semana e em outras oportunidades com o crescimento de vocês. E para quem quer me conhecer mais, vai estar o link aqui na descrição do canal. Começando aí com as finalizações, você separou 3 jogadores, né? Quem são eles? Bowen, do West Ham, Mateta, do Crystal Palace e Evanilson, do Bournemouth. Começando aí com o Bowen, a linha limite de finalização, é chute ao gol, como é que é? Eu Ele peguei tá com uma média super alta aí, o pessoal dele. tá... Isso. O linha de chute ao gol dele, ele vem batendo com frequência. Gosto bastante dessa linha. E junto com Mateta, que também vem finalizando, eu tenho os números aqui já salvo de cabeça. Nos últimos 8 jogos de finalização, Bowen bateu em 8, tá? E na questão de chute ao gol, ele também tem uma frequência muito, muito grande. Ó. Ele bateu nas últimas 5 seguidas, ele chutou pelo menos uma vez ao gol. E se a gente pegar um recorte maior, nas últimas 10 vezes ele chutou em 9. Então, um cara que chutou bastante ao gol. Boa, em 9 dos últimos 10 aqui, o pessoal estava acompanhando na tela. Mateta, do Crystal Palace, também com a média de 1 chute a gol por partida, bateu nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 8 também, e 9 de 10 também, em jogo em casa, contra um adversário mais frágil, tem grande chance aí de finalizar uma vez ao gol também. E quem que é o terceiro que você falou? Evanilson aqui do Bournemouth, essa dupla de Bowen e Mateta dá uma odd 1,90. E a terceira que... dupla de finalização de Evanilson, over 1,5 e Bowen, over 1,5, também dá 1,64. Evanilson, que é um dos principais jogadores de finalização do time do Bournemouth. A média do Evanilson tá quase em 3 finalizações. No último jogo ele finalizou 5 vezes e contra o Brentford 4 vezes. Então, começou com tudo aí na temporada da Premier League e um jogo em casa também contra o Brighton, um jogo com tendência a... eu acho que vai ser um jogo bastante movimentado. Então, 2 bilhetes, pessoal. Um chute a gol do Bowen e um chute a gol do Mateta. E 2 finalizações do Evanilson com 2 finalizações do Bowen. E espero que o Bowen não esteja de piriri, né? Porque senão ele vai foder as duas combinadas. Não, ele vai trazer a forra pra galera. Vai fazer a boa. E tem outra dica também, né, pessoal? Para o primeiro tempo, o mercado de finalizações que o Benção separou para vocês. Pode falar aí, Benção, que eu vou colocando na tela as informações para o pessoal ir acompanhando. O jogo do Arsenal, que joga em casa, que é um dos times mais fortes hoje da Inglaterra, tem uma média altíssima, superior a 6 finalizações no primeiro tempo por partida, e eu peguei a linha de 5,5, tá? Ele tem realmente, é um dos times que mais finaliza, junto com o Newcastle, que também é um time fortíssimo, e gostei das duas linhas. Tá passando aí na tela que vocês estão vendo, o Arsenal tem uma média de 7 finalizações no primeiro tempo, então eu peguei a linha de 5,5
do Arsenal e é de 5,5 do Newcastle também. E o Newcastle ele tem uma média de quase 7 finalizações por jogo, salvo engano 6,7, aí como está na tela. Então são dois times que vão pegar adversários inferiores, tanto o Arsenal vai pegar o Nottingham, quanto o Newcastle vai pegar o Wolves, e acredito muito nessa linha de finalizações de 5,5 em ambos os jogos, que dá uma cotação de 1,73. Tá na tela aí para vocês, pessoal. E agora vamos falar de Brasileirão, tá? Então vamos embora, pessoal, agora para o Brasileirão. A gente começa aqui com o Grêmio recebendo a equipe do Mirassol. Grêmio que teve aí uma pausa dessa data FIFA, trazendo nada mais nada menos do que 8 jogadores. Hoje pode ser inclusive a estreia do Arthur, que vem aqui para poder reforçar o time, que recentemente trouxe também o Marcos Rocha, chegou o William, chegou muita gente para esse time do Grêmio, então vamos ver como é que o time vai se desempenhar, até porque, no geral, ele vem de uma recuperação, né? Conseguiu vencer o Galo fora de casa 3-1, decepcionou de certa forma aqui, empatando com o Ceará, mas a gente estava no dupla chance Ceará, e aí a quebradeira da rodada, né? Último dia do mês, 31 de agosto, Flamengo não atropelou o Grêmio. Todo mundo quase fechou mesmo o head aqui, porque foi bastante complicado, mas o Grêmio crescendo de produção. A provável escalação vem com o Thiago Volpe, Gustavo Martins, Noriega, Kahneman, é uma zaga um pouco mais forte de um Grêmio que vem sofrendo muitos gols. Marlon Coelho, Arthur, Dodge, Alisson, Cristiano Oliveira e Batshuayi. Esse Grêmio que consegue criar chances, mas peca um pouquinho às vezes na marcação dos gols, né? Finalização, converter essas bolas. Na própria jogo de ida, né? As duas maiores goleadas que o Grêmio sofreu foram justamente uma delas para o Mirassol 4-1 e outra para o Cruzeiro 4-1, mas foram derrotas fora de casa. Vamos ver como é que esse time se sai agora dentro de casa. E só em relação à escalação do Mirassol, que está aí na tela para vocês, pessoal, o time vai ter aí o reforço do Gabriel, tá, que não vinha jogando nos últimos jogos, à frente com o trio clássico, Edson Carioca, o Negueba e o Chico da Costa, que é artilheiro aí, faro de gols bem alto. Esse jogo aqui, o jogo, na minha visão, é um jogo bem parelho, tá? Eu não sei o que o Bença tá pensando para essa partida, mas eu acho que as linhas tinham que estar um pouquinho mais equilibradas. Mas uma coisa que eu gosto bastante, não sei se você concorda, é o mercado de gols. Eu tô querendo pelo menos 2 nesse jogo, Bença. Pode vir o do Grêmio ou do Mirassol, acho que ambas marcam cabe bastante aqui, estatisticamente aqui, para vocês terem uma ideia. Nas últimas 8 rodadas, o Grêmio marcou só uma vez com a bola rolando. Os outros 7 gols vieram de bola parada, tá? E o Mirassol conseguiu marcar em quase todos os jogos fora de casa nessa competição. Indo pro mercado de finalizações, o Bença separou uma dica aí do Mirassol. Pode falar, Bença, qual que é a boa das finalizações aí desse jogo? Ó, tem um jogador do Mirassol que eu gosto bastante, que é o Danielzinho Sertanejo, que nas últimas 5 oportunidades ele chutou pelo menos uma em 4. E é um cara que tem uma média de finalizações interessante, até para a posição dele. E ele vem batendo bastante, batendo com frequência esse limite. E para vocês terem ideia, essa cotação tá 1,66 lá na BetMGM e 1,083 na Bet365 para um jogador que bate na bola com frequência, chuta bastante, contra um Grêmio que, apesar dessa parada, é um Grêmio que não passa tanta confiança defensivamente. Então, para mim, tem valor Cede demais muitas chances aos esse chute. adversários, né? E você também pegou uma do Reinaldo, né? Isso, um chute do Reinaldo, principalmente, pô, o cara ele é batedor de falta, batedor de escanteio, batedor de pênalti, ele bate com frequência, tem uma pô, para um lateral esquerdo tem uma média de quase 1,5 chutes por partida, e além de ter aquela lei do ex, então para mim é uma motivação a mais para o jogador ele poder marcar contra o seu ex-clube, além de ter essa média muito alta de finalizações. Vai ter um pênalti pro Mirassol aí, o Reinaldo vai fazer, viu? Pode anotar. E vou deixar até uma dica extra aí, ó. Odd 2,9 para Reinaldo dar um chute ao gol só. Odd 2,9, só um chute. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui duelo dos desesperados, né? O Fortaleza na 19ª colocação e o Vitória na 17ª. O Fortaleza que trocou de treinador recentemente, né? Depois de uma sequência de jogos sem vitória. Aliás, uma das piores campanhas do Fortaleza em casa no Brasileirão, desde que ele voltou recentemente aí, fez campanhas muito fortes. Ano passado ficou praticamente invicto em casa, se eu não me engano, no Brasileirão. Nesse ano as coisas não desandaram completamente, né? São 7 derrotas nos últimos 10 jogos, gols sofridos em todas as partidas. E com isso o Renato Paiva caiu, chegou o Palermo. Cara, eu vou te falar, eu achei interessante essa escolha de treinador. Ele fez uns trabalhos interessantes aí e com essa pegada argentina que já deu certo no Fortaleza, pode ser que dê de novo. Agora, eu particularmente acho o elenco do Fortaleza um elenco razoável. Eu sempre achei que o Vojvoda tirou muito mais leite de pedra do que tem lá. Mas ainda assim, tem jogadores para fazer esse time aqui brigar, pelo menos para não cair. Referência ofensiva aí no Breno Lopes, próprio Lucero, que muita gente eu já vi que tá pegando para poder chutar no gol, até fazer gol hoje. Não sei nem se ele vai ser titular. Lucas Sacha no meio. Tem o meu conhecido aqui, que é filho do meu treinador de jiu-jitsu, você acredita? Que é o Prior, e ex-treinador de jiu-jitsu. E é um time, como eu falei,
ainda tem que se provar, né? Achei muito favoritismo aqui diante de um Vitória que eu acho que essa derrota que ele teve diante do Flamengo aqui não mostra o que é o Vitória na temporada. Até porque vocês estão vendo aí na tela as estatísticas, são 3 derrotas só nos últimos 10, né? O Vitória tem feito partidas muito dignas no geral, principalmente em casa, onde inclusive ganhou o meu Galo na última partida. Então o Vitória vem vendendo caro aí os seus resultados. O grande problema para mim, para poder apostar nesse jogo, pessoal, é o seguinte: eu não consigo comprar o Fortaleza no modo 85. Eu acho que esse favoritismo não se faz valer para um time que venceu só 2 dos últimos 10 jogos em casa e as 2 vitórias com asterisco, porque essa diante do Bragantino que o Bragantino tinha poupado e a outra Juventude que é péssimo fora de seus domínios. Agora, olhando o desempenho do Vitória fora de casa, tem uma coisa que me incomoda demais para poder pegar a dupla chance, que é o fato do time não fazer gol. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 10 jogos o Vitória sequer fez gol. Então isso me desanima demais. Então eu acho que o Fortaleza ele vem com um novo trabalho. E, obviamente, demora um pouquinho para poder adaptar. Acho que vão coordenar, assim, as ações, mas dificuldade de criar. Do outro lado, eu tenho um Vitória que não faz tantos gols, mas que se fecha bem, conseguindo arrancar alguns resultados e alguns empates aqui. Então, eu vou no menos de 2,5 gols, cara. É um tipo de aposta que eu não costumo enviar tanto, mas eu acho esse jogo bem under. Até porque quem sair na frente não é que o outro vai ter condições de fazer, porque eu acho que até vai, mas o time vai sentar muito em cima da vantagem, vai ser catimba, então acho que vai ser um jogo arrastado. Acho que o risco fica aqui só, eventualmente, no 1-1, porque eu acho que o empate não serve para nenhum dos dois. Mas ainda assim, acho que a gente está bem defendido aqui nesse under, dentro dos placares mais prováveis, que eu coloco 0-0, 1-0 para um dos lados, 1-1, até um 2-0, acho que a gente perde eventualmente no 2-1 para um dos lados. E você? O que você vai nesse jogo? No mercado de finalizações, eu gosto bastante do Eric, que é o jogador do Vitória. Ele tem uma média superior a 2 finalizações e uma média potencial, se ele jogasse todos os jogos, 90 minutos, uma média muito alta. E eu gosto demais da over em finalizações do Eric, está na cotação superior a 2, principalmente por ser um jogo de extrema importância para o Vitória, um clássico nordestino. O Vitória que depois da saída de Carille melhorou bastante em termos ofensivos, e o Eric vem ganhando boas chances, e para mim essa linha tem valor demais, ainda mais que a cotação está alta. Ele vem numa sequência positiva aqui, 2-0, 4, 2 e 2. Então ele realmente vem cumprindo essa linha, aumentando a sua importância junto ao time do Vitória. E um cenário também onde o Vitória sai atrás, o Vitória vai ter que atacar e aí melhora essas finalizações. O maior risco aqui, pessoal, é eventualmente o Vitória sair na frente, ficar plantado na defesa e aí as finalizações vão saírem, mas toda bet tem o seu risco, né? Sim. Outra entrada que eu gosto bastante, primeiro, por ser um clássico nordestino. Segundo, por ser um jogo de times que estão perto da zona de rebaixamento. Fortaleza está na zona de rebaixamento. Para mim, o ambas 1,5 cartão. Cada time receber 2 cartões, para mim é muito bom. Numa cotação que está 1,60, visto que clássico, é um confronto de regiões que é o Nordeste, e 2 times que precisam demais do resultado, para mim tem que ser um jogo muito pegado. Além de uma média muito alta de ambos. A média do Fortaleza tá super alta aqui, a média de vitória é um pouquinho mais baixa, mas ambos batendo tranquilamente. O cenário do jogo também, jogo de desespero, jogo de 6 pontos, eu acho que casa bastante esse ambos 2 cartões aqui, é bem bom na minha visão também, tá? Seguindo em frente, pessoal, Palmeiras e Internacional. Aqui a gente tem aqui o todo poderoso Palmeiras e eu tô ansioso para ver como que esse time vai sair depois de uma pausa para poder treinar, porque já é um time que tem o melhor elenco para mim do campeonato junto com o Flamengo, tá? Eu acho o Palmeiras muito forte e acho que o Palmeiras vem para poder brigar o título, até porque só sobrou isso pro Palmeiras nesse ano também, né? E o time vai ter aqui os seus principais jogadores à disposição hoje, com a sua zaga forte, com o Murilo Piquerez, também com o Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, olho nele para as finalizações inclusive, Felipe Anderson, Flaco Lopes que tá comendo a bola e o Vitor Roque. O Palmeiras que vem numa sequência muito forte aqui em termos de resultado, conseguiu 4 vitórias seguidas dentro de casa e no Allianz Parque o time jamais perdeu para o Internacional, pessoal, então tem essa estatística relevante aí. São 9 jogos de invencibilidade também para poder enfrentar o Internacional que vinha numa sequência ruim, mas espantou vencendo o Fortaleza no último confronto. Inter que se livrou também do Ener Valencia recentemente aqui e hoje o time tem 2 retornos para poder enfrentar o Palmeiras, tá? Primeiro falando das baixas, o Bernabé e o Borré, eles estão fora e pro novidade aqui será a presença do zagueiro Vitor Gabriel, que aumenta aí a segurança do setor defensivo do Internacional, que fora de casa não tem se saído muito bem, venceu o Santos recentemente aqui, mas de resto, né, não tem tido tantos resultados bons assim no Brasileirão, são só 2 vitórias com 4 derrotas e
4 empates, tá? Pessoal, eu acho o Palmeiras favorito aqui nesse confronto, ainda mais no seu estádio, ainda mais diante do Internacional com esse histórico forte de nunca ter conseguido vencer lá. Palmeiras bem fisicamente treinado. Eu acho a linha justa aqui para a vitória do Palmeiras em 1,70. Dá para poder chorar o menos 0,25 aqui. Eu acho que isso aqui é o mais confiável, tá? Menos 0,25 do Palmeiras no live é o que eu mais gosto aqui para esse jogo, é o que eu vou tentar buscar. Se tiver uma pressão muito alta, aí eu vou entrar na vitória simples mesmo, mas eu vou esperar um pouquinho, porque a tendência quando os times têm tempo para poder treinar é de se ajustar muita coisa também, e o Inter não tem um time ruim, acho que os resultados decepcionam, mas o time tem um elenco interessante. Ponto interessante é o Andreas Pereira, que pode fazer a sua estreia aí pelo jogo do Palmeiras, tá? E o Palmeiras também tem a maior sequência invicta do Brasileirão no momento, com 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, beleza? E nesse jogo do Verdão, quem que você pegou para poder finalizar aqui? Eu gosto bastante da finalização de Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio, que ele tem uma média de um chute por partida, de uma finalização. Para um zagueiro isso é muito bom, um cara que é muito forte na bola aérea. E visto que, para mim, o Palmeiras vai ter uma superioridade contra o Inter, então pode produzir muitos escanteios, muitos cruzamentos, e o zagueirão ele tem uma média muito boa de finalização, além de uma sequência excelente. O Gustavo Gomes, né, com a média de 1 aí, partida bem boa. E essa dica é mais uma da BetMGM, tá, pessoal? Se você não tem conta no BetMGM, cadastre-se aqui, link no primeiro comentário fixado, porque ela tem linhas muito mais altas do que a maioria das casas. Então, só pelo mercado de finalizações, ter conta na BetMGM já vale. E para poder finalizar, pessoal, esse jogo aqui do Fluminense e do Corinthians, eu não vou fazer nada, já adianto para vocês, tá? Os dois times jogaram Copa do Brasil e os dois times estão muito mais imbuídos, pelo que eu tenho visto, até de própria declaração dos seus treinadores de foco nas Copas. O Fluminense, ele é o único time que ainda está vivo nas 3 competições. Então, o Renato já disse que vai poupar bastante os jogadores aqui. Pode ser que jogue alguns que jogaram na quarta-feira, mas acho que o Thiago Silva, mesmo que foi decisivo, ele tem controle de carga, não deve jogar. À frente pode ter aqui algumas mudanças. Então, assim, fica muito incerto, na minha visão, cravar alguma coisa nesse jogo, até porque não dá nem para puxar para o lado do Corinthians, onde o Dorival também já disse que vai poupar muito dos seus jogadores. Nesse cenário, pessoal, pode surgir, por exemplo, algumas finalizações do Romero aqui, que ele é um jogador interessante, que busca o jogo. O Fluminense deve ceder chance ao Corinthians, que até está conseguindo alguns resultados interessantes fora, conseguiu vencer o próprio Vasco, poupando jogadores também conseguiu empatar com o Palmeiras, mas para poder alguma dica pré aqui, eu acho que as linhas estão justas, eu não busco nada, nem over nem under, fica muito incerto para mim, com tanta gente assim, que eu não estou vendo habitualmente jogar. Eu não sei se você tem dica para esse jogo, mas se você não tiver, vamos embora para os bilhetes aí para poder fechar o vídeo. Se eu não tenho dica, o Bença tem. Qual que é a sua dica para esse jogo? Ó, eu tenho duas dicas para esse jogo. Primeiro, o Memphis ele não vai para o jogo, então eu acredito que o Garro ele vai assumir esse papel de líder, que é um jogador excelente, isso dispensa comentários, e é um cara que tem uma média de finalização boa, e eu quero pegar esse over, o over 0,5 na verdade, porque vem batendo com frequência, visto que o Fluminense também vai com time alternativo. Então, um cara que bate pênalti, que bate falta, com a ausência de Memphis, acredito que Garro vai tomar esse papel, e é um cara que nas últimas 5 finalizou pelo menos uma vez nas 5 oportunidades. Ele fez um gol contra o Atlético Paranaense e ele reforçou que quer ter mais presença ofensiva e que quer fazer mais gols. Eu espero que seja o primeiro de muitos aí nessa volta dele a balançar as redes. Então, quando o jogador se mostra interessado em marcar, é sempre bom poder pegar para poder betar nele. E essa dupla de uma finalização do Garro junto com uma finalização do Reinaldo, o Reinaldo que nas últimas 7 finalizou 7, Garro que nas últimas 7 finalizou em 6, dá uma cotação de 1,97, tá? E uma dica extra, essa aqui é para aquela que é um pouco mais arriscada, mas que ainda assim é muito boa, que é um chute ao gol do Garro numa cotação superior a 3, tá? Hoje 3,05. E nas últimas 5 oportunidades ele chutou em todas. Interessantíssima essa odd aí, altíssima também. Também na BetMGM, não? Bem de FGM. E eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a presença do Bença aqui no nosso canal. Já vou fazer o convite para você quiser participar mais vezes, está super convidado. Você é um apostador que, como eu falei para as pessoas têm que conhecer a qualidade do seu trampo, a qualidade das suas análises, e por isso que eu estou fazendo associação com tips desse jeito, sabe? Tips que eu sei que são bons. É esse tipo de apostador que eu estou querendo buscar parceria hoje, e você é um desses bons apostadores, por isso que eu nem vou falar do seu VIP aqui agora, porque, assim, entra no Free, acompanhe tanto no meu canal no dele, que entrando no Free vocês vão ver a qualidade, e aí vocês vão com certeza assinar o VIP. Se você já quiser ir direto para a parte do VIP, planilha e desconto, também no link do primeiro comentário fixado, desconto do Tiquinho aí em parceria. Bença, muito obrigado por ter participado, e como eu falei, semana que vem, se quiser voltar, já está convidado.
Não, para mim é um prazer ter participado, como eu já falei lá no início, e com certeza vou estar aqui de volta. Sempre que quiser, eu vou participar. Espero que a galera também goste dos palpites, que a gente pegue bons greens para a galera se animar mais ainda para me ter aqui no canal. E como o Tiquinho falou, o meu grupo é gratuito, tá aqui na descrição. Eu tenho meu grupo VIP também. Mas para você que quer me conhecer, acompanhe minhas redes sociais, acompanhe meu Instagram, acompanhe meu grupo gratuito, para você ter uma noção melhor de como eu trabalho. Mas de cara eu já te falo, que é um trabalho bastante honesto, de bastante qualidade. Eu trabalho hoje a 100% pré-live nas principais ligas. Minha especialidade é o Brasileirão, mas consigo sair bastante lucrativo nas principais ligas da Europa também. Beleza, pessoal, para poder finalizar, passar para vocês aí a nossa tripla de artilheiros da Premier League. Pensa, eu fui o seguinte, ó. No Fulham, gol do Rodrigo Muniz, tá? Diante do Leeds. Boa. Leeds acabou de tomar 5 do Arsenal fora de casa. E eu acho bom de colocar o Rodrigo Muniz também, que se ele sair, entra o Raul Jimenez, que é outro jogador com faro de gol. Então a gente tem 2 jogadores potenciais. No Bournemouth foi com o Evanilson. Eu gosto de pegar ele porque eu acho sempre a cotação bem alta. Ele é um atacante de referência, como a gente viu, tá finalizando bastante. Você colocou, inclusive, no seu bilhete aí 2 finalizações Sim. dele. Então eu gosto do Evanilson para poder marcar. E terceiro aqui, o João Pedro do Chelsea diante do Brentford. João Pedro, eu acho ele um jogadoraço, um faro de gol muito grande. A defesa do Brentford não encanta, tomou gol em todos os jogos. Então essa tripla aqui é muito boa, tá? E a tripla do Brasileirão, que não é a oficial, que a gente tenta sempre não, é a tripla da rodada aumentada, dica aí da 365 para vocês. Um gol do Lucero, um gol do Vitor Roque e um gol do Batshuayi. São os 3 principais atacantes dos 3 favoritos da rodada, tá? Excelente, Eu não sei se o excelente. Fortaleza é tão favorito, se o Grêmio é tão favorito, mas eu acho que os dois têm boas chances e de 21 para 27 eu gostei e estou recomendando para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Todos os links mencionados estão no primeiro comentário fixado. E se você quiser mais dicas, entre no meu grupo gratuito e no grupo gratuito do Bença também. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets. E a gente volta amanhã. Valeu!